Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Estamos aqui de novo com mais um podcast. Dessa vez não é um episódio, mas sim um complemento do último episódio, que por problemas técnicos nós tivemos algumas falhas. E estou aqui de novo com a diva, a linda, maravilhosa, a rainha da podosfera brasileira, Ana Laura. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, gente? Tudo bem, Fê? Tranquilo. E mais uma vez aqui com o nosso glamuroso, o nosso príncipe, o rei da geopolítica, da filosofia e da sociologia do poliedro e do meu coração, Caio Ribeiro. Como você tá, Caio? Continuo nervoso. Continua nervoso. Já, ó, gente, gravamos um episódio já e ele continua nervoso. Mas tudo bem, a gente vai dar continuação aqui o tema da Síria, né, que por problemas técnicos nós consertamos, mas preferimos gravar essa continuação do que ter que gravar tudo de novo, porque o episódio provavelmente o que vocês vão achar e o que eu achei que foi que ficou bom. E vamos continuar então, Caio. A gente terminou o outro episódio, quando deu o problema, falando sobre a guerra na Síria, o continuar desse conflito, e você falou dos partidos. O que a gente precisa saber mais? O que a gente precisa dar enfoque nessa guerra, então? O enfoque dessa guerra, na posição atual que a gente está, são as ações da Turquia, né? Em especial, as ações da Turquia ajudadas pelos Estados Unidos, né? Para a formação do Corredor da Paz e a contrapartida da Rússia, né? Essa posição contrária da Rússia a essa ação turca e também a importância do povo curdo na região, certo? Sim. O povo curdo, para quem escutou o episódio passado, ele está nessa região há muito tempo. O povo curdo tem muitos anos de idade, e é uma nação muito antiga e é a maior nação do mundo sem território, né? Então é uma nação apátrida. Isso é um problema muito grande e eles lutam pela criação do Kurdistão, né? Faz muito, muito tempo. Né? São 30 milhões de pessoas que estão nessa luta, né, constante. A gente tem na Síria, em especial, no norte da Síria a gente tem a gente tem uma parte do Kurdistão no norte da Síria, e é ali que se encontra Rojava, né, que é uma estruturação de pensamento contrária às vertentes atuais do capitalismo, né? Ela tenta uma proposta anarquista, no caso. Trouxe muito, chamou muita atenção da mídia faz pouco tempo, porque ela estava muito relacionada com a luta feminista também na área, que é uma luta muito, muito complicada, até pelas questões culturais da região, né? E tá aí, a gente não pode negar a questão das mulheres no Irã e a questão das mulheres na Arábia Saudita, né? E todas as questões. Então, na área, essa luta chama muita atenção, né? Em especial em Rojava, a Rojava ela tem um controle do partido, uma parte do partido da WPG não, YPG, desculpa, Sim, que tudo essa parte do bem. partido chamada PKK, né? Aham. É interessante porque é um partido muito conhecido e na época da luta contra o Daesh, receberam muito investimento e muita proteção do governo americano. Então eles foram bastante munidos por essa força americana para justamente lutar contra o Daesh, para com que o governo americano não precisasse colocar mais tropas nacionais, mais tropas americanas na Síria, né? Já que eles já tinham tropas na Síria, certo? Sim, sim. Então eles estão ali no norte da Síria, perto da Turquia, tudo bem? E eles sofriam sempre ataque turco o tempo todo, sempre ataque turco o tempo todo, né? A Turquia e a Síria têm problemas, assim, já faz bastante tempo que eles atuam como opostos, né? Sim. E agora com a chegada... Desculpa?
E Acho que ninguém fez nenhum comentário. tá bom. E agora com a questão do controle da migração também, a Turquia leva a um ponto muito grande, né? E é nesse ponto que a guerra civil se encontra, né? O ponto curdo e a questão da imigração. A questão do Daesh diminuiu muito, quase sumiu, porque houve uma busca internacional para destruição do Estado Islâmico, né? Sim. Dessa tentativa de califado. Então essa questão diminuiu muito. No lugar dela chegou a questão dos refugiados, porque a gente do Ocidente pensa muito nos refugiados chegando na Europa, né? E a gente esquece que 95% da saída dos refugiados que saíram por causa da guerra civil síria, eles foram para os outros países da região, né? Entre eles a Turquia. Então é um problema muito maior, esse deslocamento de pessoas é um problema muito maior para esses países do local do que para os países da Europa, né? Sim. E é por isso que a relação política lá move-se bastante por conta disso também, né? Então, e o mais recente possível que a gente pode chegar dessa questão toda são os ataques do norte da Síria contra a ocupação curda, né? Lembrando que o Bashar al-Assad é contra a ocupação curda e a Turquia é contra a ocupação curda também, é contra o Kurdistão. Então esse ataque ataque turco à população do norte da Síria para a formação de um corredor da paz. Então já faz acho que uns 2 meses que a Turquia lançou bombardeou, né, o norte da Síria com a desculpa, com o pensamento de que eles estavam limpando uma área, tirando poderes militares dessa área, para que eles pudessem pegar todos os imigrantes que estão dentro da Turquia, os imigrantes sírios que estão dentro da Turquia, e jogar nessa área da Síria de novo, para eles tirarem da mão dele, você entende? Sim. Essa é a questão maior. Sim, até um ponto importante para falar é do porquê que tanto a Síria quanto a Turquia eles não querem os curdos na sua região. Os curdos eles querem instituir uma região própria, né? Um país próprio, um território próprio, né? Eles querem formar um Kurdistão. Então, quando você promove a entrada de curdos no seu país, pelo menos quando você deixa que eles existam ali e tenham potências armamentistas, o Estado do local se sente atacado, possivelmente, já que eles não estão tentando ali integrar os curdos à própria sociedade e isso representa um ataque à superioridade do Estado, do território deles, né? Sim, Já sim. existe uma briga assim muito grande do reconhecimento do Estado do Kurdistão, que não está com cara de que vai acabar tão cedo. Né? Sim, entendo. E Meninos, sim, pode falar, Ana? então, o que vocês acham que nós, alunos, devemos ter em mente na hora de prestar o vestibular sobre esse assunto? Tá. Eu acho que o mais importante prestar atenção nesse caso é a relação do povo curdo. O povo curdo acho que é um tema muito importante, que está sendo muito cobrado. A relação da questão religiosa que envolve todos esses confrontos, né? Isso lembrando que o Bashar al-Assad, que é o líder da Síria, ele é xiita e a Síria como um todo é sunita, né? Então essas duas vertentes diferentes do islamismo, né? Que eu acho que é muito, muito importante. Lembrando que, acho que foi, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que teve uma questão, se eu não me engano, da Unesp, de segunda fase, perguntando justamente um exemplo de guerra religiosa atual e o seu segundo motivo, né? Que geralmente está em torno ali de território e essas divergências do mundo do islamismo, né? Acho que essa é a parte
importante todas dessas questões que podem cair na prova, além do caso da crise dos refugiados, né? Sim, tanto que até o Caio falou, né, daquela imagem que ficou muito famosa, se eu não me engano, caiu em alguma prova no ano que a imagem saiu. Não me lembro se foi em inglês, que era uma pergunta mais interpretativa, ou se foi em geografia. Mas eu lembro que caiu essa foto. Sim, sim, Caio. É, é, é um assunto que tem que estar inteirado. Sim, Tem que conhecer pelo menos os atores principais, os motivos principais, né? É claro que por trás de todos esses pontos vai ter uma questão econômica, né? Vai ter todas essas quebras. A gente fica lembrando ali, a gente conversou sobre os choques do petróleo, né? No outro episódio. Lembrar também que o choque de petróleo, o segundo choque do petróleo relacionado a Israel, que a crise da guerra do Yom Kippur está relacionado a esses pensamentos anti-imperialistas no lugar e a afirmação do islamismo no território, né? sim. Além, claro, de uma questão mais profunda que talvez seja, eu não consegui conversar sobre ela no episódio passado e eu acho que eu não vou conseguir porque é muito grande, mas está relacionado também à criação de um grande país árabe que era uma tentativa do Baath, né? Então, todas essas questões têm seus meandros, tanto econômicos quanto territoriais. Mas eu creio que saber as coisas diferentes que elas têm entre essas disputas, né, essa relação religiosa e as coisas que são mais midiáticas é o mais importante. Sim, sim, de fato, é uma relação muito importante que a gente tem até para o vestibular. É, citar que provavelmente tudo que irá cair sobre Síria, sobre o que está acontecendo neste ano, ou será como uma forma de citar algo que aconteceu no passado, tanto que até por isso que o Caio deu um enfoque muito grande na história, ou para falar alguma coisa relacionado à geopolítica, a atualidades, que não vai ser necessariamente algo extremamente denso. Eu acho que é uma coisa que é sempre legal lembrar, porque às vezes o pessoal olha uma matéria, olha um acontecimento e fica: meu Deus, eu preciso saber tudo sobre esse assunto, porque com certeza vai cair no vestibular, e às vezes ele não cai na densidade do que a pessoa espera que vá cair. Acredito que o importante é saber essas coisas, é ter inteirado do que está acontecendo no mundo de uma forma até um pouquinho grosseira, né? Não precisa ser tão profundo, mas assim, no caso da Síria, por exemplo, você tem ali ajudando a Síria, a Rússia, você tem a China, e você tem contra ela, do lado da Turquia, mais próximo ali, você tem os Estados Unidos, então são grandes potências atuando de forma, assim, gigante, mudando o curso da história praticamente, né? Então, é um assunto bem importante. Lembrar Sim. um pouquinho, já que eu acabei de lembrar disso, no final do ano passado, se eu não me engano, ou no começo do ano passado, eu não tô meio confuso nas datas agora, mas o presidente Donald Trump, né, o atual presidente dos Estados Unidos, ele retirou da Síria as tropas americanas. Isso causou problemas também que está relacionados ao ataque da Turquia, né? Então ter essas questões em mente, pelo menos de forma grosseira, eu acho que é ótimo para os vestibulares, né? Sim, exatamente, esse é o ponto. Tanto que até ficou muito bem discutido, né? Do porquê que o Trump tirou as tropas e ainda está com esse processo que começou na época do governo Obama até. Mas principalmente eu acho que é bom lembrar até uma coisa que o xadrez verbal fala, que todos os podcasts de política vão falar, que é o caso das ditaduras, né? Como você tem ali países que passaram por grandes ditaduras, você tem pessoas na Síria que nasceram assim, que pessoas de 30, 40 anos que nunca viram um momento de paz no país, né? E é uma coisa assim, você viver numa situação de guerra
a sua vida inteira, obviamente molda o Estado e molda a própria população. Com certeza. E até assim, Caio, só mais um adendo assim, o que você acha assim de hoje dessa relação da Síria, da Turquia e da Rússia? O que para você acaba sendo mais importante? Acredito que o mais importante é entender que a crise dos refugiados não é uma questão basicamente do Oriente Médio jogando pessoas para a Europa, né? É entender que a crise dos refugiados também é uma crise interna do Oriente Médio, também é uma problemática interna do Oriente Médio, histórica, e também lembrar da influência russa na região, né? Que aí já puxa muito conteúdo de história. Você lembra da região da influência russa no Oriente Médio? Você lembra da Guerra Fria? Você lembra do mundo bipolar, né? Acho que essas são as questões. É entender como que isso está conectado à localidade e está conectado aos caracteres internacionais. Sim, realmente. É um assunto que até hoje é uma coisa que a gente pode discutir muito, falar muito a respeito e que realmente vai dar muito pano para manga ainda, né? Então, só para a gente ter essa conversa, dar uma finalizada nessa conversa, até porque isso daqui é só um complemento a mais pro vídeo. Caio, qual que é a sua dica cultural a respeito do assunto para o pessoal se sentir mais antenado? Acho que é muito legal assistir esse vídeo do Nexo que eu mandei para vocês. Você deve ter colocado na descrição desse vídeo ou do vídeo passado. O Xadrez Verbal, com certeza, ficar escutando ele o tempo todo. Tem um outro podcast muito interessante que não é tão comentado, e ele é um pouquinho mais opinativo do que o Xadrez Verbal, que é o Anticast. O Anticast ele trabalha com todas essas questões e ele sempre está trazendo bastante profissional para falar sobre isso, para falar sobre atualidade também. E eu acho que é isso. Achei isso. Né? Ok. Um outro ponto que é um ponto principal que eu acho muito interessante, e já que está tratando de Oriente Médio, eu acho que é bem legal falar sobre isso, que é sobre pesquisar sobre o que é o orientalismo, que eu acho que é um grande problema do pensamento ocidental, essa questão do orientalismo. Sim, e o que é o orientalismo? Só para dar uma introdução para o pessoal. Sim, a gente pode até discutir em um outro vídeo isso, porque é um assunto que dá muito pano para manga. O orientalismo é essa redução da pluralidade cultural que o Oriente tem, né? Que aquela região tem, né? Porque até chamar de Oriente chama um pensamento eurocêntrico, né? Mas enfim, que essa região tem reduzido a certas traços culturais exacerbados, né? Que a gente coloca na nossa cabeça por conta da indústria cultural, né? Por conta da cultura de massa, a gente coloca isso na nossa cabeça e acaba tratando todas as questões daquela região como algo plano, como uma região de um pensamento só, de região de uma unidade cultural, você entende? Sim, Reducionista, extremamente reducionista, né? sim, realmente uma coisa que vale a pena o pessoal pesquisar e que a gente até pode entrar em um outro podcast falando mais sobre o assunto, porque é realmente um assunto que não é muito tratado no nosso ensino médio, mas que, além de ser um assunto que pode vir a cair no vestibular, principalmente no Sul, que é mais conteudista, mas também que é um assunto que pode ser usado em redação, não é? A Ana que dá plantão de redação, aí pode até falar um pouquinho mais. Eu acho muito válido a gente trazer, sim, mais essa série para a gente colocar talvez em redação, acredito que eles cobrem esse ano, sim,
um conteúdo do aluno, de nós alunos, mais politizado, um pouco mais politizado. Então, acho válido a gente trazer no próximo episódio, hein? Sim, com certeza. E então vamos nos despedindo aqui. Já estamos com 20 minutinhos de programa. A gente, assim, é mais um complemento mesmo ao que foi falado no nosso outro programa e dando um enfoque maior, melhor para o pessoal que quer falar mais sobre o assunto, que quer discutir. Nos colocamos também a dispor das pessoas que querem vir discutir esse assunto. E mais uma vez agradecendo você, Ana, minha parceira, por estar aqui sempre no podcast comigo. E pode fazer o adendo, Caio, que você queria fazer. É só um adendo, porque a gente se propõe a fazer isso daqui, a gente pesquisa bastante o que a gente fala e tudo mais, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente faz parte do grupo dos alunos do Poliedro Guarulhos, né? A gente não tem... A gente não tem uma relação... A gente não é funcionário, com certeza, a gente não tem uma relação, a gente não é professor. A gente está fazendo isso daqui, porque a gente gosta de fazer, né? Outro porque a gente quer ajudar, com talvez um pouquinho mais de experiência que a gente tem, talvez. E outra para a gente também testar nosso conteúdo, aprofundar nosso conteúdo, né? E é isso. E tem uma quarta coisa, para a gente poder falar mal de políticos e poder falar mal de política e não ser processado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito importante. Acho que a galera vai encontrar a gente futuramente, né? A galera vai ver a gente lá no hall, lá no refeitório. Se vocês quiserem ter uma conversa de refeitório com a gente, é só sentar lá e falar assim, vamos conversar? Vamos bater um papo? É muito importante. É de nós alunos para os alunos. Então, a gente está aqui com todas as nossas falhas e defeitos, tentando trazer o melhor possível e compartilhar um pouquinho do que a gente já passou com a galera que tá aí, né? Sim, realmente. Então... A gente sempre recomenda escutar o podcast, mas também buscar informação por si mesmo, né? Conferir tudo, repensar e tudo mais. Não é uma coisa só nossa, não é uma coisa que a gente faz e você escuta e acabou, né? Sim, realmente. É uma coisa conjunta. Até muito importante falar isso, porque todas as pessoas que ouvirem o podcast e quiserem deixar nos comentários dos vídeos, de forma anônima mesmo, ou quiser mandar pra gente no privado, mandar no grupo, falar com a gente pessoalmente, é sempre muito importante porque assim a gente acaba melhorando, a gente acaba até tendo discussões melhores aqui no programa e quem sabe também se você trouxer um assunto muito legal, você pode vir fazer o podcast com a gente e pra gente trabalhar junto realmente, porque se é feito por alunos para alunos, por que qualquer aluno não pode vir aqui e ter um bom papo com a gente, né? Sim, claro. Sim, então eu só gostaria de agradecer a Ana. Muito obrigado, Caio, por você estar vindo aqui fazer essa participação com a gente. Tenho certeza que você vai aparecer em muitos mais podcasts com a gente e você vai estar menos nervoso. E gostaria de agradecer muito o seu tempinho hoje. Não precisa ficar nervoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, algum jabá a mais? Você querem mandar beijo para alguém? Um abraço? Eu tenho uma proposição que se você está refletindo ali sobre sua posição política nesse momento de crise, sempre recomendo para você o podcast Revolu Show, tudo bem? E você pode começar lendo o manifesto do Partido Comunista também. Sim, então, aí o jabá do Caio para você ler o magnífico manifesto do Partido Comunista, porque alunos de todo mundo, univos. Então, um abraço, um beijo carinhoso para todo mundo. Muito obrigado por nos escutar mais uma vez e tchau.